Minutos para a nossa meditação. Amém? Meus irmãos, abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Os irmãos que encontraram, digam amém. Capítulo 3, versículo 6. Leiam todos comigo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Vamos repetir mais uma vez? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Meus amados irmãos, a Bíblia ensina as estratégias e as técnicas de se plantar igrejas, tanto em nossos próprios país, como no campo missionário. Aqui vai um alerta a todos os nossos irmãos que fazem culto nos lares. Prossigam com os trabalhos, avancem com os trabalhos nos lares, porque esses trabalhos fazem uma diferença muito grande. Façam culto na sua casa, na casa dos seus vizinhos, na casa dos seus amigos. Tem um tempinho sobrando, façam culto no lar de alguém, porque, meus queridos irmãos, esses chamados pontos de pregação salva a alma de muitas pessoas, liberta muita gente. Louvado seja o nome de Jesus. O mesmo princípio usado para se iniciar congregações em nossos bairros ou cidades vizinhas serve para plantar igrejas locais no campo missionário. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essas estratégias usadas por São Paulo. Louvado seja Deus. Primeira tópico que eu quero comentar para vocês é da sinagoga como plataforma. Nas sinagogas, em todas as grandes cidades, Paulo procurava logo uma sinagoga como judeu e mestre da lei. Tinha acesso à palavra e não perdia a oportunidade de falar de Jesus. Quando não lhe era permitido pregar aos judeus, dirigia-se ao gentio. Ele usou essa estratégia em Chipre, Antioquia da Pisídia, Icônio, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Efésios. As sinagogas dessas cidades serviam de base para as igrejas locais. Foi assim que o apóstolo plantou igrejas em todos esses locais. Hoje não encontramos no campo missionário tantas sinagogas como naqueles dias e nem temos tantos rabinos convertidos à fé cristã, mas o princípio continua válido, continua valendo. Olhe, meus amados irmãos, o evangelho pregado através de uma visita, de uma amizade, é bem diferente de um evangelho panfleteado. O evangelho panfleteado é um evangelho que pouco se colhe dele. As irmãs saírem aqui, os irmãos ali para a praça, é válido, sim, mas é um evangelho panfleteado. E Jesus disse que o semeador saiu a semear de Nael. E uma parte da semente caiu à beira do caminho. E passaram-se as aves de rapina e logo a comeram aquela semente, porque ela não foi bem plantada, né? Ela foi simplesmente jogada e ela ficou na superfície. E por ficar na superfície foi muito vago,
aquilo que foi feito. Foi vulnerável e pela vulnerabilidade as aves de rapina voavam e via aquela semente mal plantada e aí elas comiam, não é? Elas absorviam aquela semente. Uma outra parte caiu em um solo rochoso, aquelas pedras grandes que você olha e vê um pouco de terra nela e ali cai semente, cresce, mas os solos são limitados, as raízes tendo encontro com a pedra, logo elas morrem e fica aqueles cachos às vezes de capim seco nos topos das pedras, porque falta terra, né? Então, onde a semente nasce, mas a raiz, não tendo para onde ir, ela acaba morrendo. E uma outra parte caiu entre os espinhos. E os matos cresceram e sufocaram aquela boa semente que nasceu no meio daqueles espinhos. Veja, nós encontramos aqui 3 tipos de evangelismo frustrado que eu acabei de falar. O primeiro, que você plantou na beira da estrada, um lugar cobiçado por todos que passam ali, e pisotearam, e as aves de rapina comeram. O outro em solo rochoso, em outro entre os espinhos, entre os matos. E por fim, nosso Senhor Jesus Cristo disse que uma parte foi plantada por uma pessoa sábia, né? Inteligente, bem aplicada, e ela plantou em uma terra boa, fértil, e ali foi o único ambiente onde o êxito foi bem sucedido, onde aconteceu o fenômeno do crescimento, da prosperidade e da colheita maravilhosa. O bom resultado vem quando há, meus irmãos, um planejamento. E é por isso que eu digo aos senhores que se empolgam, maioria das vezes, faz aquele evangelismo rápido, faz aquele trabalho empolgado, mas sem planejamento. O que eu rogo a essa igreja é que copie das cartas paulinas as estratégias que usava o apóstolo São Paulo para pregar o evangelho e ganhar a pessoa de verdade. E como é que fazemos isso? Aplicando a palavra de Deus nos lares, cultivando uma boa amizade e trazendo-a para a igreja. Ninguém aguenta um crente aguado, egoísta, chato, fofoqueiro, contendeiro. Ninguém quer andar com uma pessoa chata, mala, uma pessoa desagradável. Quem não quer estar perto de uma pessoa bonita, cheirosa, alegre, não é? Elegante, uma pessoa que não te expõe, que não faz vergonha a você. Tem gente que é doce, mas tem gente que é uma mala, né? Tem gente que é uma mala. Então, a pregação do evangelho vem de uma boa amizade, pastora Maria. Vem de uma educação partindo do anfitrião. Eu, você, que é quem acolhe, que é quem recebe aquela pessoa. A pessoa chega para você para tomar um conselho, sabe que vai te ouvir, que você vai ouvir ela e você vai respeitá-la, por mais difícil que seja a história dela, por mais cabeluda que seja a sua história, e você vai ouvir, vai respeitar, você vai guardar o segredo.
Olha os anos que eu pastoreio essa igreja e vejam o quão eu levo a sério os segredos das vossas confissões, porque eu sei quanto é importante um ser humano confiar em outro, e adquirir uma confiança é muito caro, é muito difícil, e tem pessoas que fazem questão de perder a credibilidade que têm, que ganharam, que receberam. É uma dádiva saber que alguém confia em você, que alguém acredita em você. Então, São Paulo, ele plantava essa confiança, essa credibilidade no coração das pessoas, fazia a amizade e o impactava com a pregação do Evangelho. E maduro como ele era, ele trazia as pessoas de uma forma que vinham judeus, gentios, ateus, vinham muçulmanos, vinha tudo. E se convertia à doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo por meio da pregação do apóstolo São Paulo. Era uma pregação moldada, preparada pelo caráter do apóstolo, pelo conhecimento que você tem que ter e pela estratégia. Amém, meus irmãos? Paulo era, aleluia, cheio de estratégia. Ele disse: eu sei ser rico com os ricos, pobre com os pobres, fraco com os fracos, livre com os livres, escravo com os escravos. Olha que coisa linda. E hoje, o que o pastor da igreja hoje faz? Hoje tem pastor que você não abrir o olho, o pastor vai fumar maconha com os maconheiros para ganhar um maconheiro para Jesus. Não. O pastor tem que ter moral, caráter, uma boa palavra. Outro dia eu cheguei numa igreja, tinha um tambor de gasolina, de petróleo, não sei que desgraça era aquilo, no altar. Uma prancha por cima, o pastor de bermuda. Isso que é isso, que desgraça é isso aí? Isso é culto jovem, não, isso aqui é um cabaré. Isso aqui é a zona, tem cabaré essa noite. Não tem uma música que diz tem cabaré essa noite? Eu digo que isso aqui é um cabaré, isso aqui não é um culto de louvor a Deus. Esse pastor está desviado. Isso aqui é uma zona, umas coisas desmanteladas, tudo. Não é para a gente atrair o jovem. Então vai fazer o que? Botar maconha no púlpito? Vai botar gente nu no púlpito? Vai trazer safadeza para dentro da igreja? Tinha tudo dentro da igreja, só não tinha Bíblia. Só não tinha Bíblia. Ali você estava se dobrando à safadeza, ao mau caratismo, ao invés de trazer os safados e os mau caráter para dentro da igreja, a igreja estava indo de encontro à safadeza e ao mau caratismo, praticando a mesma sacanagem. Porque, irmãos, é mais fácil eu virar um crápula do que eu continuar um santo. É mais fácil eu virar um crápula e dentro dessa cachorrada me tornar escroto como o pecado, do que convencer o pecador e trazê-lo para cá. Porque o que é que nós procuramos? Nós procuramos resultados. Nós queremos resultados. Mas o resultado de um verdadeiro evangelho vem a longo prazo. É o Lucas transformado, é a filha do Ricardo transformada, é a Júlia transformada. É aos poucos. É aos poucos. Porque não adianta estar aqui todo mundo desviado, Elaine, fingindo ser crente. Entende, meus irmãos? Não adianta estar todo mundo aqui enganando a si próprio.
Então eu encerro, porque a hora já se foi, mas fica aqui o pedido do bispo a todos que foquem nos lares, pregando o evangelho, fazendo amizades, trazendo as pessoas para o culto. Faça culto na sua casa, Elaine, Daiane, Elaine, Eliana, Jasmelinda, né, Florentina, como é seu nome? Josefina, Dona Neide, a irmã está parecendo Pedro de Lara. Essa era muito parecida com Pedro de Lara, sabia? Muito bem. Então, Pedro de Lara, Araci de Almeida aqui, ó, cadê ela? Ali, Araci de Almeida, entendeu? Todas vocês e todos vocês, viu, irmãos? Todas vocês e todos vocês, cultivem uma família, façam um culto na casa dela, dê a escola bíblica na casa delas. Amém, meus irmãos? Dê a escola bíblica na casa dessas pessoas e, estrategicamente, pastor Elias, nós vamos ganhar muitas almas para Jesus. Mas olhe, quando a gente traz uma pessoa para cá, trazemos ela para dentro da nossa doutrina. Olhe, eu vou falar para vocês que eu congregava lá no Recife e na nossa igreja era assim, nós andávamos todos bem vestidos, a igreja muito culta, muito preparada, ela falava bem, todo mundo falava bem na nossa igreja. E eu aprendi a cultura, aprendi a falar bem, me expressar. A igreja toda tinha aquela postura, aquela pinta de gente rica. Não é que eu aprendi também, pastor? A gente é um ambiente que a gente frequenta. Uma igreja onde as pessoas se arrumavam, se perfumavam para vir para o culto. Entende? Todo mundo valia ali dentro, porque todo mundo tinha o mesmo sentimento de nobreza. Era um sentimento de nobreza. Não era aqueles irmãos que se sentavam feios. Não, as meninas tudo com postura, aquelas donzelas lindas, maravilhosas. Eu lembro disso até hoje. A postura daquela gente me fez. E eu me lembro que uma vez tinha um irmão chamado Flamilton. E ele, muito feio esse nome. E o rapaz chegou, sentou na igreja. Ele sentou na igreja, irmão, sentou assim. Ninguém na igreja sentava desse jeito, até a postura para sentar tinha. Aí o irmão chegou no ouvido dele: irmão, o senhor está... Olha a educação. Irmão, o senhor está extravagante. Entendeu? Porque estamos na casa do Senhor. Não é, irmã Bela, irmã Isabela? Estamos na casa do Senhor. Estamos numa igreja, na casa de Deus, na casa do Pai. Então, quando você vem para dentro de um ambiente assim, logo você vai se adaptando, né, a esse ambiente. Tu imagina, éramos 600 jovens e eu casei virgem. E todos a gente olhava assim, era um medo tão grande. Um medo de chegar perto das meninas. Sabe aquele namoro fantasioso? Tu se apaixona pela pessoa sem ela saber. Oh, meu Deus, eu amei tanto assim, irmãos. É um amor gostoso, que amor maravilhoso. Tu dorme com a pessoa na cabeça, acorda com ela na cabeça. Marmanjo velho com sentimento de criança, porque isso é... Hoje as crianças nem pensam mais isso. Não, mas tu ainda é donzelo também, né? Não adianta não, que eu sei da tua procedência. Pastor Mateus é um exemplo desse
tipo de homem. Né? Entendeu? Então, ouçam. A senhora parece que é fogo no rabo mesmo, né, irmã? Pelo jeito, porque eu amei tanto assim que fiquei doente. Olha só. Quer partir para cima, Olha, esse namoro é muito gostoso, é ou não é? Não é? É muito bonito. É muito... Escuta, cala a boca aí. É muito doce. Olhem para mim. É muito doce você estar, Raquel, em um ambiente assim. Um ambiente puro. Olhem para mim. Melhor lugar, vou falar uma coisa para vocês. Melhor lugar, pastora Maria, de criar os nossos filhos, pastor Gilmar, é dentro de uma igreja onde se tem exemplo. Onde se tem exemplo. Onde se tem exemplo. Eu sou de uma igreja, pastor Gilmar, aonde preza casar virgem. Eu estava hoje, o telefone toca. Eu não sei se ele está assistindo agora. Bispo, você acredita que eu vou fazer um casamento amanhã? A menina vai entrar de véu, grinalda de vestido, tudo. Mas surgiu aqui uma acusação contra ela. Eu tenho que reunir as famílias todas para passar a pratos limpos, porque caso não se comprove que foi verdade a acusação, eu não posso fazer esse casamento. Eu vou ter que apenas dar uma bênção à parte no salão, mas eu não posso fazer esse casamento. Porque não é da cultura. Não é da cultura morar junto e depois casar. Não pode. Entende? Deixará o homem a sua casa, o seu pai e a sua mãe. A moça, ele vai lá, busca ela e unir-se-á. Foi assim? Abraão mandou Eliezer buscar Rebeca, trazer para Isaac e casar. Então, quando você tem um ambiente assim, porque dizem, os jovens são safados, as moças não querem nada. Mentira, irmão. Toda moça que se preza sonha com um casamento feliz. Tanto é que as meninas hoje não estão mais procurando jovenzinho, porque os jovenzinhos de hoje não tem mais homem, meus irmãos. Não tem mais homem, Raquel. O que nós temos é um bocado de mulher que é aí preguiçoso, que não tem dinheiro para comprar uma pizza. Desgraçada, arruma namorada, mas ela tem que ter o cartão do pai, a mesada do pai, para comprar o cachorro quente para o peste comer, porque ele não tem dinheiro para comprar nenhum cachorro quente. E ainda se gaba de ter duas namoradas, um Zé Buchado desse. Entendeu? Não vale o que o gato enterra. Não tem um pingo de virtude. Não lê um poema, não lê um livro, só sabe dar cantada e coçar as virilhas na frente da namorada. Isso é homem? Uma mulher de verdade, ela não admira homem desse jeito. Ela sente nojo. Toda mulher quer ser tratada bem. Toda mulher busca em um homem caráter, sentimento que lhes passe segurança. E a igreja é esse ambiente que tem que ensinar. Então, quando o evangelho entra em um ser humano, torna o homem responsável, torna a mulher responsável. Por isso que eu digo, irmão, esse é o melhor lugar do mundo para criar nossos filhos. Esse é o melhor lugar do mundo para ajudar. Eu sei o quanto a minha filha tem melhorado, tem mudado, pastor Gilmar. Mas por quê? Quer dizer, nossos filhos não são safados. É o mundo que faz os nossos filhos sem vergonha. É o mundo que destrói nossos filhos.
É as amizades dos nossos filhos que acabam com eles. Então nós temos a igreja. Então, se essa igreja, pastor Elias, não tiver um firmamento, de Janane, um firmamento, uma base sólida, uma estrutura para que a gente soltar os nossos filhos e um ajudar o outro, acabou. Não faz sentido sermos igreja. Por isso que São Paulo, ele fazia essa igreja, sabe, irmã, seu nome? Neide. Ele fazia essa igreja, ele saiu, pastora Maria, fundando esses pontos de pregações, essas casas, entende? Ele saía pegando os cultos nos lares, fazendo, organizando, e resultou em uma grande obra. Quem sabe, todas vocês aqui, todos vocês, não vieram aqui hoje porque Deus está vos chamando para desempenhar um trabalho formiguinha, entende? Pequenininho, paciente, devagarinho, mas daqui a pouco ganha espaço, ganha nome e cresce. Faça um culto na sua casa, traga mais alguém para cá. Quando você traz uma pessoa para cá, ela vai vendo, a igreja vai ganhando corpo, e ela vai vendo, olha, o bispo ensina assim, os jovens são tranquilos, as criancinhas são tranquilas, os irmãos são tranquilos. Aí o que a Bíblia diz? Os mais jovens aprendem com os mais velhos. Ô, pastora Maria, tá lá eu, 13 anos de idade, jovenzinho, cheio da glória de Deus, olhava para o altar, olhava, via o pastor Amaro Salvino, que pastor maravilhoso. Meu Deus, será que um dia eu vou ser um pastor? Meu sonho era ser crente de verdade para me sentar aqui. Eu digo, um dia eu vou me sentar ali. Que vontade que eu tinha de ser um pastor, um obreiro, alguém que sentar ali. Para mim, se sentar aqui, quando eu vi aqueles pastores sentados, meu Deus, que coisa linda. A cultura. Amém, meus irmãos? É isso que eu deixo para vocês hoje, essa reflexão. Fiquem de pé no nome de Jesus.